pessoa de atitude. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, sexta-feira, promete. Eu já entrei 2 vezes aqui, tá? Pra você que tá assistindo essa reprise, você dá uma aceleradinha, porque eu vou cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, ainda mais o pessoal que já estava comigo, que saiu, que voltou, porque eu já caí 3 vezes aqui. Sexta-feira, hoje, já começou boa. Olá, Eliane. Olá, Fran. Tudo bom, minha querida? Espero que você esteja bem. Bora lá, gente, encerrar nosso ciclo de lives dessa semana. Nosso encontro marcado com a sua atitude de hoje vai finalizar os 4 pilares da atitude. Então, essa semana nós conversamos, botar o tempo aqui, gente, porque se eu não põe o tempo, eu vou. Bom dia para todos que estão chegando. Quem está assistindo aqui a reprise, dá uma acelerada, porque começa, sempre eu vou recebendo quem está chegando aqui. Mas hoje nós vamos encerrar. Nós já falamos sobre os 3 pilares. Nós temos 4 pilares aqui, que são os pilares da atitude. O primeiro deles é a clareza. O segundo é a autopercepção. O terceiro é a inteligência emocional. E hoje, não menos importante, nós vamos conversar sobre a intencionalidade. Esses pilares estão em lives aqui embaixo. Então, se você ainda não viu, pode voltar, pode assistir. Mas se você é daquelas que gosta de dar uma pequena acelerada, embora muitas pessoas digam que conseguem me ouvir no 1.0, fico chocada, né? Mas me escutam no 1.0 ainda. Tá no YouTube. E para ir pro canal do YouTube, Amanda acordou nessa sexta-feira para estar ao vivo. Nossa, que honra! Para vocês assistirem ao vivo, assistirem lá no YouTube, é só clicar no link da minha bio que você tem lá e vai direto pro meu canal. Você que tá por aqui já sabe, você que tá assistindo também, mas se você é novato, já fica ligado. Se o conteúdo fez sentido para você, sobe alguma coisa aqui, ó. Pode ser coraçãozinho, aperta aí, coraçãozinho, aperta o alvo, aperta o foguinho. Ou se você estiver assistindo mesmo, coloca um conteúdo que põe o alvo e coloca o que fez sentido. Isso aqui não é um monólogo, isso é um encontro marcado com a sua atitude. E se é um encontro, a gente precisa dessa interação. Eu conto com você para essa interação. Quem está assistindo a reprise, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu volto aqui e a gente conversa. E aí, se você quiser ainda aprofundar um conteúdo, a hora que termina a live, eu vou lá pro nosso grupo de pílulas de atitude, que se você tá por fora, se você nem sabe do que eu tô falando, da nossa tribo de atitude, também vai pro link da bio, que lá tá, Pílulas de Atitude. É um grupo do WhatsApp, onde eu posto áudio todos os dias. As lives são de terça a sexta, com conteúdo. E no sábado tem um convidado misterioso. Amanhã é uma convidada de atitude que a gente vai conversar. E aí eu vou soltar o horário, porque no sábado acontece em outro horário, porque depende da agenda da convidada. Mas lá na pílula não. Lá na pílula é de segunda a segunda. Raríssimos os dias, né? Desde o dia 1º de janeiro que a gente tem a pílula, eu posso realmente contar numa mão os dias que eu realmente falhei, mas foi por conta de alguma coisa assim muito excepcional que aconteceu. Então, bora lá pra gente encerrar. E Jaque, tudo bom, minha querida? Bora pra gente encerrar os nossos 4 pilares da atitude. Aí eu espero que você, que esteja aí maratonando comigo, já esteja pensando, será que eu não tenho agido porque tá me faltando clareza? Ou será que eu tenho andado procrastinadora, longe do que realmente eu preciso fazer porque eu não tenho autopercepção? Ou ainda, será que o que está me faltando é o manejo das minhas emoções? Gente, a live de ontem ficou sensacional, porque eu trouxe muitos exemplos concretos. Até um que estava acontecendo comigo ontem durante a live. Então assistam. Ou será que está te faltando inteligência emocional? Porque, gente, não adianta. A emoção é a base para qualquer mudança. Então, se você não está manejando bem as suas emoções, você não vai conseguir agir na construção da vida que você tanto quer. Então, você precisa ficar atento e atenta para esse movimento. Ei, Kátia, bom dia! Então, você precisa, de fato, entender como anda aí a questão da inteligência emocional. E hoje, não menos importante, mas percebem que eu tô empilhando as questões? Então, assim, o que é mais importante? Tem uma sequência, Patrícia? Tem. Qual é a sequência? A que eu passei aqui. Primeiro é a clareza, depois é a intencionalidade, depois é a autopercepção, depois é a inteligência emocional e depois a intencionalidade. Você vai entender por quê. Porque intencionalidade se refere ao nosso
propósito. Gente, intenção no dicionário é algo que você faz com determinação, é algo que você faz com clareza, aquilo que você faz com afinco. É quando você tem intenção de fazer alguma coisa. Agora, a intencionalidade é o movimento, é a ação, é a atitude que você faz de um modo realmente claro, ligado ao seu propósito. Então, a intencionalidade é viver com propósito. Ei, Cida, bom dia! É você realmente fazer o que tem que ser feito todo santo dia, hoje, amanhã e depois, porque você sabe onde você quer chegar. Então, para isso, você precisa ter primeiro a clareza. Se você não tem clareza, dá 2 passos para trás e começa a entender. Caraca, o que eu quero da minha vida? Por onde realmente eu começo? Então, você avalie isso. Se você já tem clareza, não, eu quero isso. Aí você parte para a autopercepção. Tá, se eu quero isso, por que eu não estou fazendo? O que está acontecendo na minha vida? Como é que está a circunstância do meu dia a dia hoje que está me impedindo de atingir com clareza o objetivo que eu proponho? E aí você vai partir para as emoções. Como eu lido emocionalmente com as questões do meu dia a dia, comigo mesma, com os outros, com as circunstâncias, para que eu realmente não seja abalada. Porque abalada a gente vai ser, deixa eu até corrigir essa palavra, né? Quando acontece alguma coisa fora do nosso propósito, a gente, né, que a gente é surpreendido, a gente vai ser abalada. Mas o que acontece que eu demoro a voltar? É muito importante a gente entender tudo isso. O que acontece que de repente eu travo? Isso é inteligência emocional. O que vem acontecendo ao meu meio que não me permite seguir adiante? Então você precisa primeiro passar pelos 3 pilares. Primeiro dia eu falei da metáfora da mesa. Eu quero que vocês entendam isso como o tampo da mesa é a atitude e cada pé da mesa é um pilar. Então eu preciso, você vai conseguir avançar sem um deles? Até vai, porque a mesa ela fica sustentada, mas ela escora em alguma coisa, senão ela cai. Eu tô falando daquela mesa bem tradicional mesmo, de quatro pés, né? Então ela vai. Com 2, aí ela já não funciona mesmo, aí que danou-se. Ela não vai conseguir mesmo se manter sustentável. Com 1, de jeito nenhum. Então você precisa buscar esses 4 pilares e hoje a gente vai falar de intencionalidade. O que é a intencionalidade, além disso que eu já falei? Gente, resumidamente, é você saber por que você faz o que você faz. Você sabe por que você despertou hoje? Hoje, quando você levantou da sua cama, para o projeto, para você viver o dia que Deus já preparou para você, qual é o seu objetivo? Ah, Patrícia, meu objetivo é trabalhar. Beleza, hoje eu levantei para ir trabalhar. Esse trabalho conversa com a construção da vida que você quer? Ou você está indo porque você já faz isso há muitos anos, está no automático, faz todo santo dia, hoje, amanhã e depois, e aí hoje é sexta-feira, até postei um vídeo da Alice dançando, porque eu sei que a maioria aqui fica muito feliz quando é sexta. Depois que a gente parte para empreender, gente, não tem mais sexta, sábado e domingo. Às vezes eu tenho um domingo no meio da minha semana, que é uma terça-feira que eu tiro para fazer outras coisas. Mas eu sei que a maioria das pessoas que está aqui, na verdade, ainda tem essa questão, então assim, fica muito feliz, ai, chegou sexta-feira, graças a Deus. E é bom mesmo, porque ela fecha um ciclo, né? Então a gente pode olhar para sexta-feira também desse jeito. Mas por que você viveu tudo que você viveu essa semana? Quais eram as suas intenções quando você fez tudo o que você fez? Quando você disse sim, quando você disse não, quando você caminhou para determinada situação, quando você investiu a sua energia, onde você colocou a sua energia essa semana? No que está pautado todos os dias o que você faz? Quer ver uma pergunta importantíssima? Por que você me assiste? Por que você ouve as pílulas de atitude? Gente, tem gente que tem caderno das pílulas de atitude. Tem gente que registra, que escreve tudo direitinho e vai, compila, faz. Só que a gente saber e não fazer, não adianta. Eu sei que vocês me escutam porque faz sentido. Porque você começa a pensar e traz aquele choque de realidade. Eu trago uma perspectiva diferente. Porque quem me segue aqui é motivado, não tem preguiça. Gente, quem me segue não é uma pessoa preguiçosa, né? Minha persona, porque a gente faz o estudo da persona, né? Depois de um tempo, quando a gente trabalha no marketing. Trabalha com digital aqui. Então, não é uma pessoa... é uma pessoa que tem muita disposição, mas se perde nisso daqui, na intencionalidade. Porque intencionalidade não é fazer muita coisa.
é fazer o que importa. É fazer o que realmente está te direcionando para a construção da vida que você quer. E às vezes, sabem que eu tenho aqui meu registro, né? Às vezes, o que acontece? A gente se perde nesse farol da intencionalidade, porque a gente está acostumado a fazer as coisas no automático. Então, a atitude que eu tanto falo, né? Que eu já virei personagem da atitude. Quem me cumprimenta, que é daqui, fala: oi, Patrícia, boa tarde, pessoa de atitude. A atitude, que é a palavra que realmente eu gosto, ela é aquela que nos impulsiona. Mas se eu não tenho intencionalidade, eu vou para onde? Eu não sei se você já teve a oportunidade, por exemplo, de pegar o metrô em São Paulo, né? Quem é de São Paulo vai entender muito bem disso. Na verdade, quando você vai pegar, eu vou falar de São Paulo porque para mim é mais populoso, mais do que o Rio de Janeiro. Quando você vai pegar metrô em São Paulo, você é empurrado, você não tem muita opção. Você vai junto com todo mundo, dependendo do horário que você tá, vai todo mundo assim, quando você vê, você já tá lá dentro. Pra sair, às vezes é um pouco mais fácil, mas pra entrar, dependendo do horário, você vai sendo conduzido pra dentro do metrô. Você permite que isso aconteça na sua vida? Porque às vezes as circunstâncias, os afazeres, a situação que você vive hoje, ela te rouba dessa intencionalidade. E aí quando você vê, você tá igual uma manada, você tá indo junto, né? Quando você viu, você tá dentro do metrô, você pensa assim: não, mas não era para esse lado, era para o outro. Ah, não desci, mas não era aqui, não era lá. Você fica um pouco atordoado. Isso é porque está te faltando este propósito. E eu sei que muitas das vezes, né, a gente fica sobrecarregado, a gente encerra a semana pensando assim: cara, essa semana eu não fiz nada. Parece que a semana passou e eu não fiz nada. Parece que eu fiz tanta coisa, eu tô cansada. Mas a minha sensação é que passou mais uma semana. Gente, semana que vem é mês das dezenas já. A gente já tá em outubro. Terça-feira, a gente estreia a segunda série aqui do nosso encontro marcado já em outubro. A Fran colocou isso desse jeito, sim, desse jeito. Levado pelas situações sem nem perceber. E aí uma dica para vocês. Amanda, a intencionalidade é ficar rica, mas estou no metrô dos preocupados com o dinheiro. Olha, Amanda e as pérolas dela. Aí essa é a intencionalidade, então esse é o seu propósito. Aí agora vem o segundo passo, quando você já tem clareza. Amanda, já tem, eu quero ficar rica. É você entender se tudo que você faz hoje, amanhã e depois está conectado com este propósito. Porque, gente, nada acontece por acaso. Outra frase que vocês vão me ouvir muito é que a vida que você quer não acontece no improviso. Não tem como acontecer no improviso. Nós precisamos buscar essa intencionalidade todos os dias, nas pequenas ações, fazendo o que tem que ser feito. Por isso, os 4 pilares: clareza, autopercepção, inteligência emocional e intencionalidade. Não adianta eu ter intencionalidade se eu ainda não tenho clareza. De nada adianta eu ter intencionalidade se eu não domino as minhas emoções e se eu não percebo a minha realidade. Então, quando a Amanda traz para nós aqui que ela tá no metrô despreocupados com dinheiro, ela já identificou que ela tá no automático. Seja por alguma situação pessoal. Ei, Nath! Tudo bom, meu amor? Que prazer ter você aqui. Seja por conta de alguma situação emocional, seja por conta de uma demanda dela ou das circunstâncias ou do meio. Acontece que pelo imediatismo, pelas necessidades do presente, ela se perde nessa intencionalidade. Gente, guarda isso. Intencionalidade é você ter um propósito ligado ao projeto que você quer realizar. Gente, seja qual projeto for, porque às vezes eu falo de projeto, a pessoa pensa assim: eu quero para uma viagem para Dubai. Ou então assim, não, eu quero ir para as Bahamas. Ou eu quero uma casa toda de janela de vidro. Isso é um projeto legal, mas às vezes o seu projeto é passar a levantar e estender sua cama. Às vezes o seu projeto é, antes de dormir, manter a sua casa toda arrumada para você acordar tranquila. Às vezes o seu projeto é realmente você, antes de dormir, organizar todo o seu espaço de trabalho para que no outro dia, quando você voltar, as coisas estejam fluidas. É você organizar a rotina do seu dia com relação à sua alimentação, à sua atividade física, a questão da água, cuidar do seu sono, porque o seu foco, a sua clareza é cuidar e ter atitude em saúde.
Ah, Patrícia, mas isso, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Amanda, mas isso não vai me deixar rica. Aí vocês vêm com a cereja do bolo. Assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Se você, a Bíblia já traz isso para nós, né? De ser fiel no pouco. É isso que Deus traz para nós. Eu preciso ser fiel no pouco. São nas pequenas, nas microatitudes que eu realmente consigo ser uma pessoa altamente eficaz, como a gente está conversando lá no grupo das pílulas, para fazer o que tem que ser feito todo santo dia. Agora, se eu não tenho consistência, eu começo. Ah, não, vou começar. Aí eu começo, passo a fazer atividade e os imprevistos. Vou falar dele. Boa pergunta, Fran. Se eu realmente me perco, se eu comecei a fazer, combinei comigo mesma que a partir de agora eu levanto todos os dias às 5 horas. Eu passei a ser a pessoa dos 5 AM. E aí, por conta disso, eu vou levantar às 5 da manhã, vou estender minha cama, vou fazer meu ritual da manhã, vou fazer meu devocional, vou ler, meditar, ficar em silêncio, vou fazer tudo. Dura uma semana. Durou só uma semana. Eu preciso parar e observar. Sabe por quê? Às vezes a gente coloca coisa demais. E, gente, para quem tá parado, qualquer mudança importa. Eu não preciso colocar muita coisa. É o que eu quero. Ó, é o meu propósito. Eu tô de olho lá atrás, lá na frente, onde eu quero realmente colocar intencionalidade. Eu quero ser rica. Vou pegar o exemplo da Amanda. Eu quero ser rica lá na frente. Mas o que eu tô fazendo hoje que tá me aproximando disso lá? Às vezes, o fato de eu passar a alimentar mais em casa e economizar dinheiro com restaurante já faz com que eu consiga uma economia diferenciada. Às vezes, ler um livro sobre mentalidade próspera me ajuda com relação a esse objetivo de ser rica. Às vezes, não ser uma pessoa acumuladora, entender o que eu preciso fazer hoje no meu dia a dia, ser uma pessoa mais objetiva com relação às minhas compras, já me ajuda com relação a esse movimento. Isso é importante para nós. E aí a Fran pergunta, e os imprevistos? E os imprevistos? Acontece imprevisto por aí, gente? Super acontece. Acontece para todo mundo. E o que acontece quando o que a gente faz? Vamos lá ver se vocês estão afiadas. O que a gente faz quando o imprevisto nos assola, nos atropela? O que a gente faz quando você tá lá, construindo a vida que você quer, fazendo o que você tem para fazer, porque a vida não para porque você tem um projeto, e aí diante disso, você vai lá e tem um imprevisto diante da sua vida. O que você faz? Beber uma água. Vamos ver se alguém responde aqui. Quem é da tribo sabe. Você tá lá fazendo tudo direitinho, acordou no 5 acordou no 5 AM, tá fazendo tudo certinho. O que você faz? Só volta. É isso. Não se martiriza, não seja absorvido por esse imprevisto, porque às vezes o imprevisto é uma tempestade de outra pessoa. Não perca tempo dentro daquilo dali, tentando entender o que aconteceu, meu Deus, por quê? Ai, de novo eu errei nessa situação. Não. Não gasta sua energia com isso, energia vem do mesmo lugar. Você só volta. Ah lá, a Cida só volta e recomeça, a Amanda só volta, a Fran só volta. É exatamente isso, porque você já tem clareza, você sabe o que você quer. Você já tem autopercepção, você foi atropelado pelo BO. Você já tem a inteligência emocional para manejar as suas emoções do jeito que tem que ser. E aí você só volta para a intencionalidade. Ah, Nath, antes eu dava uma surtada, agora eu só volto. É isso. Às vezes a gente ainda surta por dentro, né? Porque a gente é fina. A gente que é da tribo, a gente é fina. O mundo tá caindo, você tá buscando as ferramentas realmente para você ficar plena, né? Fazer a egípcia, porque você precisa de clareza. Gente, surtar não ajuda. Essa é a pergunta. Gente, agir desse jeito diante de uma situação me ajuda? Não ajuda. Não ajuda. Sabe o que você faz? Às vezes grava um áudio para você mesma, manda um áudio para uma amiga, conversa com, de repente, seu líder espiritual da sua igreja, sua pastora, sua mentora, sua discipuladora, ou então conversa com uma amiga que você sabe que é uma pessoa que vai te acolher, porque às vezes tudo que a gente quer é falar no momento de imprevisto. E fica brava. Eu fico muito brava quando acontece um imprevisto comigo, não sei vocês. A emoção que vem para mim é a raiva. E aí, o que eu faço? A raiva é uma emoção propulsora. A raiva é uma emoção que faz a gente agir. Não é feio sentir raiva. É importante a gente sentir raiva. Porque a raiva é uma das emoções propulsoras. Assim como a tristeza é uma emoção que te mantém na mesma situação. Ela te para. Ela te deixa ali na inércia. Eu respiro.
pego a raiva que eu estou e mobilizo ela para o que realmente eu preciso fazer. Isso é um ponto que a gente precisa ter. É preciso... Edson, Mograve! Tudo bom, meu querido? Saudade! Nós realmente precisamos ter clareza do que nós vamos fazer, gente. Porque a vida não para porque você tem um projeto. Mas se você tem intencionalidade, que é o seu agir direcionado para o projeto que você tem, o imprevisto vai vir. Os improvisos vão acontecer. Porque às vezes você precisa improvisar. Mas você só volta. Hoje foi um dia ruim, eu não consegui fazer. Nossa, hoje eu não consegui. Cara, mas é só hoje. Não desiste de tudo. Eu tenho uma cliente que ela coloca... Minha dificuldade com ela no começo é que ela colocava muitas coisas para ela fazer. Ela sempre foi uma pessoa que fazia muitas coisas. Sempre foi muito ativa, proativa, fazia, produzia. Só que hoje ela tem 53 anos. Hoje ela vive um cenário totalmente diferente de quando ela era jovem. Nós mulheres, quando entramos na menopausa, não tem como, a gente precisa olhar e entender que o nosso corpo dá outros sinais. Olha a autopercepção. E eu não vou ficar brigando com a velocidade. Eu preciso aprender a ter ritmo, que é fazer e não parar. Então, uma das dificuldades que eu tinha com ela era aquela de colocar muita coisa. Ela colocava muita coisa, só que não sustenta. Ela não tem mais condição daquilo, porque o cenário dela é outro. Como, por exemplo, uma pessoa que tem 3 filhos e um marido e que trabalha de home office. Essa pessoa não vai ter a mesma performance de uma pessoa que, de repente, não tem ninguém. Que tá lá. Eu, por exemplo, eu trabalho 90% do meu tempo em home office. Gente, eu moro sozinha. Eu tenho 3 plantinhas aqui, ó. Essa daqui, a outra aqui do lado e uma outra que fica ali. Ah, não, tá aqui do outro lado também. Eu tenho 3 plantinhas só pra dar água. Porque antes eu não tinha um pinto pra dar água aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que ter alguma coisa viva dentro dessa casa. Além de mim. Então eu tenho essas minhas 3 plantas. Vocês percebem que é diferente? Pra mim, é muito diferente de quem tem marido, por exemplo. Quem tem marido, existe uma rotina que você precisa organizar. E vamos combinar? Você não pode reclamar disso. É uma escolha que você fez. É fato. É o que eu já falei em alguns momentos. Gente, qual é a diferença do fato e do problema? Quando você entende isso, você muda. Todo problema tem solução. Não, Patrícia, porque você não conhece o meu problema. Você não sabe o que eu passo. Meu problema eu não consigo resolver. Gente, todo problema tem solução. Se o seu problema não tem solução, é porque ele não é um problema. Ele é um fato. E se ele é um fato, você precisa gerenciar os recursos que você tem para lidar com isso. É isso que você precisa fazer. A Nath colocou a questão do autorrespeito também. Exatamente. Gente, autocompaixão. Eu preciso entender os meus limites. A Nath ontem falou na live dela, porque a Nath faz um devocional todos os dias. No canal dela também, a gente está estudando o livro 40 Dias Mais Linda. E aí ela estava dizendo que ela tem uma hérnia de disco. E quando ela parou de brigar com essa hérnia de disco, ela passou realmente a fazer o tratamento, a cuidar disso. Então, quer dizer, antes ela tinha um problema. Ela tinha um problema, que era uma dor, e ela ficava brigando, ela não queria ficar daquele jeito. Ela fazia um monte de coisa que não devia fazer. Ela ficava relutando, ó Deus, ó dor, por quê, meu Deus, por quê? Aí era um problema, virou um problema. Quando ela entendeu que isso era um fato, ela foi tratar disso. E ela ganhou qualidade. Uma das coisas que ela disse que foi mais importante para ela foi ela entender que ela precisa em algumas situações de ajuda. Gente, isso é fato. É você gerenciar as circunstâncias que você está hoje para que você continue fazendo. Então, quer ver uma coisa que acontece muito? Nós mulheres, nós estamos sempre em busca de melhorias. Mulher desenvolve mais que homem, gente, não adianta. Eu não sei se é por causa da nossa natureza, eu acredito que seja, porque quando Deus nos plantou no Éden, ele plantou Adão para fazer, para ser um executor. E ele plantou a Eva para ajudar. Então nós temos mais intuição, nós temos mais percepção. Então a gente acaba estudando mais, lendo mais, aprofundando mais. Então mulheres têm essa tendência a se desenvolver mais. E aí o que acontece? Mulher lê mais, mulher ouve mais, mulher aprende mais coisa, ela é diversa. Então às vezes você vê, tem gente que tá aqui na minha live, que depois vai pra live na night, que depois ouve a minha pílula, olha quanto conteúdo você recebe. Mas seu marido não.
E aí, como seu marido não está vivendo esse mesmo movimento, ele não está lá sujeito a ouvir as mesmas coisas que você, a ler as mesmas coisas que você quer que ele mude da noite pro dia. Você quer que ele, seja seu marido, seja seu filho, seja de repente uma amiga, seja alguém muito próximo de você, seus pais, seus irmãos, você quer que todo mundo venha, porque isso está te fazendo tão bem que você quer que as pessoas façam isso também. Só que cada um tem o seu ritmo. Cada um tá vivendo a sua vida. Vamos combinar isso. Existe uma vida em comum, mas cada um tá construindo a sua vida de outro jeito. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos gerenciar isso e entender. Entender que isso é um fato. Porque senão você vai ficar brigando com uma coisa que não tem solução. E aí a sua intencionalidade, que é o seu movimento direcionado com o seu propósito, vai pelo ralo abaixo. A Amanda colocou, se não fossem as mulheres, os homens estariam dando nomes aos bichos até hoje. Muito provavelmente. Ai, ele estaria, né, Amanda? Vamos abafar o caso aí, né? Deixa isso quieto aí, porque ele realmente estaria lá até hoje fazendo isso. Bom, então o que a gente precisa entender? Se eu tenho dentro da minha vida uma intencionalidade, já construí a minha clareza, já tenho a autopercepção da minha realidade, já identifiquei que eu preciso mesmo dos meus manejos emocionais e agora eu já estou direcionada, eu preciso fazer o que tem que ser feito todo santo dia, hoje, amanhã e depois. E como eu faço para ter intencionalidade no meu dia a dia? Primeiro de tudo, você já sabe o que você quer? A Amanda foi aqui que colocou aqui, eu quero ser rica. A gente já decidiu isso. Então, primeiro, você precisa anotar, no mínimo, 3 objetivos mais próximos do seu dia a dia, para que você, então, construa essa riqueza que você quer. Não adianta eu ficar pensando só em ser rica lá na frente, pensando nas joias que eu vou comprar, nas viagens que eu vou fazer, nas coisas que eu vou comer, os restaurantes que eu vou visitar, as roupas que eu vou vestir, os acessórios que eu vou ter, as pessoas que eu vou ter para me ajudar, a casa maravilhosa, a piscina que eu vou ter. Não adianta, nosso cérebro ele não funciona assim. Ele funciona na imagem, por isso a gente tem que ter visual, porque ele vai lá, ele entende aquilo dali, mas ele volta para fazer o que tem que ser feito hoje, que é te defender, te proteger. Então você vai pegar esse objetivo grande, vai voltar, vai olhar a sua vida de hoje e vai escolher 3 objetivos pequenos para hoje. O que eu preciso fazer hoje? Quando eu digo hoje, não é só hoje, sexta-feira, não. Quais são os 3 objetivos que eu preciso ter hoje em dia na minha vida para que eu esteja avançando intencionalmente para essa direção? Como a Fran colocou, qual é a minha causa? Por que eu faço o que eu faço? O que eu quero hoje? Aí você vai pegar 3 objetivos. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa consistente, você tem dificuldade de ser consistente. Eu quero ter consistência nas coisas que eu faço. Coloca, estender a cama todos os dias, manter a casa arrumada antes de dormir, dar aquela geral na casa antes de dormir, porque isso é sensacional, gente, porque quando você acorda, sua casa está pronta para te acolher. Ela está pronta para as aventuras do seu dia. E não sendo mais um trabalho que era alguma coisa que você tinha para fazer ontem. Então você vai, escolhe essas 2 coisas e você decide então que você vai tomar aí 2 litros de água. Patrícia, mas o que isso tem a ver com consistência? Você vai fazer isso e você vai estabelecer que você vai fazer isso a semana inteira. Aí você vai para o segundo ponto. Você vai monitorar se você realmente está fazendo isso. Por quê? O que eu não monitoro, eu não melhoro. Então você decidiu 3 objetivos em cima do seu objetivo maior. Você foi lá e colocou uma forma de você monitorar. Pode ser um papel, onde você vai colocar um X por dia, pode ser um checklist, pode ser no seu celular, num grupo seu sozinho, porque eu sei que todo mundo tem nosso grupo com a gente mesmo. Pode criar um grupo realmente de pequenos hábitos, pode ter aplicativo, aí eu não sei, vai depender se você é analógico ou se você é digital. Você definiu, foi lá, marcou 3. E a partir dali você vai colocar todos os dias, ao final do seu dia, você vai parar e você vai reservar um tempo para analisar. Se você fez o que você pensou em fazer, o que você planejou, se você não fez e o que te impediu. Sabe, porque uma outra coisa importante sobre o imprevisto é que a nossa vida ela não pode ter tanto imprevisto assim. Se ela está tendo muito imprevisto é porque existe alguma coisa que eu tenho que resolver que eu ainda não resolvi. Porque a vida ela não é feita de imprevisto, a vida é linear. A gente mora na mesma casa, a gente mora com as mesmas pessoas, a gente convive a maior parte do tempo com as mesmas pessoas. Observa, durante a semana, você convive a maior parte do tempo com as mesmas pessoas.
Durante a semana, você, às vezes, se você tem um trabalho diferente, você tem uma rotina, existe uma rotina no seu dia. Existe uma rotina dentro da sua semana. Agora, se toda ela tá dentro do imprevisto, aí tem alguma coisa errada com o seu planejamento. Então, não é possível que você tenha tantos imprevistos. Se você tá tendo muito imprevisto, é porque você precisa parar e observar. Então, primeiro você vai anotar 3 objetivos. Depois você vai buscar uma ferramenta para que você possa monitorar se você está atingindo esses 3 objetivos. Por fim, no final do dia, você vai parar, você vai olhar e vai ver se realmente você está fazendo aquilo e o que te impediu de fazer. E por fim, o quarto, se deu errado, o que você faz? Só volta. Se der certo, o que você faz? Repete. Mas aí, eu vou ficar fazendo isso o tempo todo? Não. Quando isso se consolidar e virar um hábito, você dá mais um passo para frente. Gente, não é importante a velocidade nesse momento. O importante, quando a gente fala de intencionalidade, é a direção, é o ritmo. Não importa. Às vezes a gente sai da rota. Claro, os imprevistos eles acontecem, né? Às vezes um infortúnio de uma doença, ou então você passa por uma situação que você não imaginou que pudesse acontecer e ter tudo aquilo para que você faça. A Amanda colocou aqui, ó, resolver falar não, pois a maioria dos imprevistos é a demanda dos outros. Por que será? Porque quando eu não tenho agenda, eu viro a agenda do outro. Quando eu não estabeleço as minhas prioridades, eu viro a prioridade do outro. Se eu não estabeleço a minha prioridade, eu sirvo para poder dar andamento e agilidade na prioridade de outra pessoa. Então, se você tem clareza do que realmente você quer, você vai começar a dizer não pro outro sem culpa. Porque aí você vai pegar, claro que você vai ter o desconforto, porque o não traz desconforto para todo mundo. O não traz desconforto para quem fala, o não traz desconforto para quem ouve, não tem como. E aí você vai viver o desconforto disso, mas você vai pagar o preço, que você sabe exatamente o que você quer fazer. Então, essa semana a gente encerra aqui, que já passou do meu tempo, é no máximo 30 minutos. A gente encerra aqui os 4 pilares da atitude. Patrícia, perdi uma live, tá aqui no feed. Patrícia, quero maratonar no final de semana. Vai pro YouTube, coloca lá na playlist, tô colocando todas elas lá no YouTube, já se inscreve lá no YouTube também. Você vai lá, vai ver na playlist, coloca, sabe, vai dar faxina na casa? Coloca pra rodar a playlist uma atrás da outra. E aí você já vai ter lá, ó, os 4 pilares, você vai ficar afinada. Agora, saber e não fazer, ainda não é fazer. Não tem como. E, na verdade, a frase de hoje é exatamente o título da live. A atitude que você tanto quer está na intencionalidade que você não tem. Porque quando você não é intencional no que você tanto quer para construir a sua vida, você vai virar a agenda do outro, você vai virar instrumento da prioridade de alguém, você vai viver uma vida após a outra, o tempo vai passar de qualquer jeito e você vai se transformar numa pessoa amarga, frustrada, porque tudo tá acontecendo, porque se você tá parada, você não está parada no mesmo lugar, você já está perdendo, porque a vida não para porque você decidiu parar, ou porque você está travada por uma situação emocional, ou porque você ainda não resolveu um problema que você precisava resolver, ou porque você ainda não tem domínio dos recursos que você tem para lidar com os fatos que você tem na sua vida. Então, o que a gente precisa fazer é agir. E quando tudo acontecer, a gente só volta. Quem quiser agora, parte lá para o grupo das pílulas, que eu vou gravar a nossa pílula de atitude, onde hoje nós vamos conversar sobre o último hábito das pessoas altamente eficazes, que é seja proativo. Beijo grande para vocês. Depois hoje eu anuncio que horário a gente vai fazer a live amanhã com a nossa convidada de atitude. Beijo grande, eu vejo vocês amanhã na nossa pílula de atitude e também aqui no nosso encontro marcado.